Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Dr. Daniel Labres, cirurgião de coluna, e hoje estamos aqui para falar das principais causas, dos principais motivos que trazem os pacientes ao nosso consultório, que trazem os pacientes à nossa visita. Basicamente, nós dividimos o ambulatório, o consultório de coluna, em três grandes queixas. A primeira delas é o tratamento e a condução de deformidades, que são patologias que acometem o idoso, o adolescente, aquela coluna que está em desenvolvimento. Outra causa comum de busca do nosso consultório são as lesões tumorais, são os tumores. Frequentemente a coluna é sede de metástase de vários tumores, no homem câncer de próstata, na mulher câncer de mama. E, no geral, a causa mais comum de quem procura o nosso consultório é dor. É importante salientar que a região lombar pode ser acometida por patologias, por doenças dos rins, por exemplo, uma cólica nefrética, uma infecção renal. Ela pode ser acometida por um processo degenerativo do quadril ou da articulação sacroilíaca, que é a articulação que liga a coluna à bacia, tá? E até mesmo lesões de órgãos internos, principalmente em mulheres de meia idade. A endometriose é uma causa comum de uma dor lombar, de uma dor pélvica, que se assemelha à dor lombar. O importante disso é você tentar descobrir alguns fatores que direcionam o paciente para determinados tipos de patologia. Na coluna, o sinal maior de gravidade e intensidade são as dores que irradiam pela perna. É a famosa dor do nervo ciático. Essa é a principal causa, é o principal motivo de gravidade da procura do paciente ao nosso consultório. Então, se você está apresentando uma dor na região lombar, uma dor mais baixa, geralmente com mais de 2-3 dias de evolução, essa dor começar a irradiar para a região glútea e começar a descer ao longo da coxa e da perna, esse é um sinal de gravidade. Esse é um sinal que você deve procurar o consultório do especialista, deve ser examinado, principalmente se além de dor, você evoluir junto com a sensação de dormência, formigamento, uma sensação que a perna está perdendo a força. Isso é muito comum, é uma queixa muito frequente e que é um sinal de alerta, é um sinal maior de gravidade. Lembrando sempre que o principal exame é o exame físico, é o contato, é a queixa, é a história da evolução da doença do paciente associada ao exame físico bem feito, onde a gente consegue detectar alteração de sensibilidade, principalmente quando a dor irradia pela perna, o paciente tem uma alteração de sensibilidade, alteração de força, alterações de reflexos de nervos periféricos. Outro fato interessante e que a gente percebe muito no consultório é que nós vivemos num estado predominantemente seco, de baixa umidade e que nós temos uma baixa ingesta hídrica. É comum a gente ingerir pouca água e morarmos num estado seco. Então é frequente a queixa de cólica nefrética, de cólica renal nos pacientes. Geralmente a cólica nefrética ela vem associada a uma dor que não melhora com nada, que não melhora posição nenhuma e principalmente é uma dor tipo cólica. Na dor de origem lombar, geralmente é uma dor que pode ser de grave intensidade, mas é uma dor mais constante. É uma dor que você consegue encontrar uma posição que tem um certo conforto, tá? E geralmente é uma dor que ao longo do tempo vai irradiar para a perna. Essa é uma diferenciação importante que a gente vê bastante aqui no consultório. Outro fato, outra constatação muito comum no nosso consultório é a automedicação. São os pacientes que iniciam um quadro de dor, iniciam um quadro doloroso e todo mundo dá o seu jeitinho brasileiro, vai na farmácia, tem um farmacêutico amigo e ele acaba se automedicando. A gente vê isso com muita frequência no consultório. Esse é um hábito do brasileiro que não é um hábito saudável, principalmente porque os pacientes são indivíduos únicos, têm suas peculiaridades e especificidades. É muito comum um paciente idoso
está usando anti-inflamatório há 10, 15, 20 dias e ele tem uma lesão renal, ele tem uma lesão no estômago que vai ser agravada pela automedicação sem uma orientação correta. Então, se você está sentindo dor, é uma dor que está te desconfortando, que está fora até do seu habitual, é comum o paciente falar, não, doutor, a dor minha eu já tenho costume com ela, tem vários anos que eu trabalho e sei lidar com ela. Mas hoje, ontem foi diferente, foi mais intenso, não está recrudescendo, ela não está reduzindo com o que geralmente eu faço para ela melhorar. Se você está passando por isso, uma dor que está fora do habitual, do seu comum, não se automedique, procure um especialista, venha numa consulta, vamos conversar, vamos ver suas particularidades. Se você não tem uma insuficiência renal, se você não tem um distúrbio de coagulação sanguínea, se você não é um paciente que já infartou, que tem uma tendência à trombose, que não deve usar determinados tipos de medicamento, vamos direcionar, vamos especificar, vamos individualizar seu tratamento. É extremamente vantajoso, é seguro e te devolve, te retorna muito mais rápido a sua atividade diária, a sua atividade de trabalho, a sua atividade de lazer, e é um procedimento mais seguro.